Boa tarde, meu nome é João Luiz, integrante do grupo 30 da pós-graduação em APRADEVS de 2025. Nessa fase 2 a gente desenvolveu um projeto de algoritmo genético com foco em distribuir alunos em salas, em turmas de escola, né? Buscando um equilíbrio entre os atributos desses alunos, como a primeira letra do nome, procedência, ou seja, o endereço do aluno, de qual escola ele veio também, a cidade, bairro, enfim, o sexo do aluno e a idade também. Antes de fazer a análise genética, a gente precisa entender quais os dados que a gente está trabalhando, que a gente gerou alguns dados nesse arquivo alunos.csv. Aqui eu estou mostrando alguns dos dados. A gente pode fazer algumas perguntas, né, para os dados, como se existem diferenças na quantidade é meio óbvio, mas se existe diferença na quantidade de letras iniciais do nome dos alunos, para que o algoritmo possa considerar essas proporções, para, por exemplo, a gente não ter alunos só com A ou com M nas turmas. E aqui a gente tem essa análise. A gente identificou que tem mais aqui da letra M, com 17 casos, a letra A sempre tem bastante, L e alguns poucos aqui com O, R, K, Y. Eu não vou focar tanto nos gráficos, tá? Para tentar depois focar no algoritmo. Algumas outras perguntas aqui, se existe diferença na quantidade de alunos sexo masculino e feminino. Aqui também a gente tem um gráfico que mostra isso. Com 76 registros de M masculino, 43 de F feminino. Também tem uma pergunta aqui se existe concentração de alunos em alguma certa idade, né? E nesses dados a gente encontrou a maior parte deles com 11 anos, né? Alguns também com 12 e poucos casos, né, com 9 ou 10 anos. E o intuito também é balancear para tentar ficar o máximo equilibrado possível. Eu sei que a maioria aqui está com 11 e cerca de um terço aqui com 12, mas tentar fazer esse equilíbrio em cada uma das turmas, né? Existe desbalanceamento também com base na procedência dos alunos. Por exemplo, aqui não tem um nome de um bairro, de um lugar específico, a gente colocou tudo como números, né, para descrever, mas como, por exemplo, a procedência 368 tem 74 registros, onde mais teve ocorrências. Algumas aqui, que nem 380, só teve uma procedência nesse número, e por aí vai. Então, esses são os dados com que a gente está trabalhando. Eles realmente, cada atributo desse tem ali a sua diferença entre eles, e o intuito do algoritmo genético é equilibrar isso para que não fique realmente muitos casos de uma mesma atributo, de um mesmo atributo concentrado em uma turma específica, né? E aqui é o algoritmo genético, a gente usa o pacote do PyGuard para simular essas distribuições, e cada solução, cada tentativa é uma nova solução possível, né? Uma solução, ainda que ruim, é uma solução, poderia ser aplicada, mas conforme o algoritmo vai testando novas soluções, ele vai também evoluindo, né? Aqui uma preparação para os dados. A análise de restrição, agrupando alunos com a primeira letra do nome, calculando quantas turmas a gente precisa ter com determinada letra. Então, por exemplo, foi analisado aqui com a primeira letra A, ele contou 10 alunos, onde a gente poderia colocar pelo menos em cada turma 2 e no máximo 2 também alunos com a primeira letra A. Vamos fazer um outro caso aqui, letra M, foram encontrados 17,
Então, o recomendado seria pelo menos 3 em cada turma e no máximo 4 em cada turma. Aqui pela procedência, o maior caso foi esse 368. Então, a gente teria que ter pelo menos 14 alunos em cada turma com essa procedência de 368 e no máximo 15. Agrupamento aqui também por sexo, foi contado 76 masculinos, então pelo menos 15 meninos em cada turma e 16 ou no máximo 16. E a contagem feminina 43, com pelo menos 8 meninas em cada turma e no máximo 9. Agrupamento aqui também por idade. A gente teria mais casos, né, realmente de alunos com 11 anos nessas turmas, com pelo menos 16 e no máximo 17, e podendo ter casos com turmas de alunos com 9 ou 10 anos, ou não também, porque o mínimo é 0 e o máximo 1. Aqui a gente tem um cálculo de piso e teto para montar as penalidades e restrições. População inicial, aqui a gente está preparando uma população inicial de alunos para que o algoritmo genético forme as turmas, né? Aqui a gente define uma população, uma avaliação de fitness. O cálculo de penalidades avalia se a turma está balanceado e também retorna aqui as penalidades para cada uma das categorias dos atributos envolvidos, né? E aqui no retorno do Fitness Function, ele vai estar avaliando a qualidade da solução final, e quanto maior a penalidade aqui total, retorna a melhor solução. Então, se for um caso aqui de penalidade 2, se ele estiver trazendo 2, 1 subtraído de 2, ele vai dar uma penalidade aqui 0,5, que já seria muito bom. Ou se a penalidade fosse 5 aqui, por exemplo, trazendo nessa variável aqui, aí ele já seria razoável. Se ele trouxesse 1, já seria excelente. Aqui tem o quadrinho. Só um exemplo, né? Um quadrinho de exemplo. Mas se ele trouxesse 20 penalidades totais, aí já seria muito ruim o retorno do algoritmo. Aqui a gente tem algumas configurações para o PyGuide considerar, né, o número de gerações. Aqui ele vai estar fazendo 150 mil gerações, que o algoritmo está pré-setado para executar. Aqui a gente pode estar selecionando o número de pais para cada geração, o número de indivíduos por população, alguns parâmetros aqui de genes por indivíduo, tipo de seleção dos pais, o tipo de cruzamento, crossover, single point, os parâmetros aqui de mutação. E aqui a gente já está executando o PyGuide em si. Ele executa, né, 150 mil, obtém o 0,5, que já seria muito bom, com poucas penalidades. Na verdade, se, vamos supor, voltando aqui em cima, seria uma penalidade 2, que ele traria aqui no Fitness Function, que subtrairia 1/2, né, que encontraria esse resultado 0,5, que foi a informação que ele conseguiu aqui. Ele tem alguns platôs, né, que é onde que ele um parâmetro que ele chega e não consegue avançar mais, até o momento que ele encontra uma nova combinação favorável e consegue melhorar novamente o algoritmo. E aqui você nota que tem uma curva crescente, conforme ele vai do número de gerações do 0, está bem abaixo, ele vai melhorando, né, até chegar no 0,5.
com o eixo X aqui sendo a geração e o eixo Y o fitness. E aqui gera um gráfico, eu já estou usando o MATLib para gerar um gráfico de base agrupada por sexo e turma usando o Seaborn e o Matplotlib. Aqui, por exemplo, colocando em 5 turmas, turmas 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, uma turma com 16 alunos do sexo masculino, 8 do feminino, 15 do masculino, 9 do feminino, ou 15 do masculino, 8 do feminino. E por aí vai, mostra a barra aqui, o gráfico está mostrando que ele fez essa separação. Aqui já um gráfico para distribuição pela primeira letra do nome. Então aqui, por exemplo, no M, a gente teve diversas turmas já com 4 ou 5 exemplares de alunos com iniciais M. Aqui também 1, 2 ou 3. Aqui também tem um gráfico de distribuição das idades, com 11 a maior porcentagem, né? Poucos ali com exemplar, poucas turmas com alunos de 9 anos ou de 10, a maior parte realmente ali com 11 anos e também mais ou menos um terço aqui com 12 também. Por último aqui é o gráfico da procedência, com o 368 com a maior parte dos casos, né? Aqui a gente consegue ver que a diversidade de procedentes foi bem distribuída entre as turmas, que é o objetivo do algoritmo genético. E como conclusão, o projeto mostra que o algoritmo genético pode resolver os problemas humanos, economizando tempo e garantindo a justiça, o que você está querendo ali de fato. E a mesma técnica, essa técnica que a gente usou, a gente pode usar para escalar equipes, dividir salas, eventos ou montar grupos escolares automaticamente. É isso, não vou me estender mais, basicamente para mostrar esse uso mesmo que a gente teve aqui do algoritmo genético. E aí está dividido o nosso projeto aqui, né? As análises que a gente fez uma parte, uma função de calcular a penalidade está separada do restante do código aqui, e o código em si principal é esse final -GA que trata do algoritmo genético. É isso, obrigado.